Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. Estamos aqui iniciando uma nova temporada do podcast do Renato Saraiva. Eu, Renato Saraiva, que hoje tenho o prazer de entrevistar o meu amigo, meu mentorado e agora meu sócio, Tiago de Lima. Tiago, meu irmão, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio, a mais uma edição do nosso podcast. Obrigado, Renato. Obrigado a quem está assistindo. Vamos falar um pouco da nossa trajetória. Espero contribuir. E é um prazer hoje dizer que você é meu sócio aqui e muitos projetos pela frente. Vamos junto. Ele é, além de tudo, ele além de ter o nome Tiago, ele é idêntico a Tiago Brunet, gente. Ele é idêntico a Tiago Brunet. Então, a ponto dele ser confundido várias vezes, a gente tira a foto junto e fala, o Brunet estava no seu estúdio. Inclusive, eu saindo do hotel agora pela manhã, o casal veio me pedir foto. Pediu foto mesmo? Pediu foto porque eu também estava com 5 livros de Tiago Brunet, de Princípios Milenares. Aí confundiu, foi tudo, mas graças a Deus, todo mundo ainda e saiu achando que era ainda. E assim, eu sou suspeito porque eu sou mentorado. Há 2 anos eu sou mentorado de Tiago Brunet, é o meu mentor, meu líder. Eu digo que Tiago Brunet também faz parte hoje da minha história, não só pelo nome, mas todo dia, o Café com o Destino, o Brunetcast, exatamente. E tenho todos os livros dele, e ainda digo sempre, se você quiser mudar bastante, leia Princípios Milenares. É exatamente, Tiago, meu mentor, é extraordinário. Vamos lá, vamos falar um pouco, Tiago, da sua história. Tiago de Lima, que é advogado e advogado atuante, atua com vários tipos de empresas, em várias áreas, mas o foco dele principal é com a avicultura. A gente vai falar muito sobre isso. Tiago hoje que tem um escritório grande em Caruaru, Pernambuco, e agora está ampliando seus horizontes, e vindo para São Paulo. Mas vamos falar um pouquinho da história de Tiago. Tiago, você é de Caruaru, você é de Recife, me conta um pouquinho da sua história. Bem, Renato, meu nome é Tiago de Lima França, eu fiz 40 anos há uma semana atrás, sou de Recife, nascido em Recife, criado em Recife, formado em Recife, e desde o ano de 2013, eu fui para uma formatura no ano de 2010, eu conheci a minha esposa em Caruaru, e no ano de 2013, eu recebi uma proposta para ir para a cidade de Salgueiro, e ela disse simplesmente que se eu fosse para Salgueiro tudo estaria acabado, e eu resolvi ficar em Caruaru mesmo. Mas como você é uma mulher muito tranquila em relação a isso, né? Graças a Deus. E hoje nós somos casados há 12 anos, 15 anos juntos, temos 2 filhos maravilhosos, e essa é um pouco da minha trajetória. Qual é o nome da sua esposa? É Aline Suane. Aline, um beijo, meu amor. Um grande abraço para você, um grande beijo para você e para sua mãe também. A mãe dele é uma pessoa extraordinária. Ontem mesmo eu estava falando com ela e ela é cristã, eu também, e ela agora virou minha fã, né? Virou a fã de Renato. E quando ela vê, quem é esse? Me dê o nome dele para eu saber quem é ele. Ela hoje está orando pela gente, hoje, então está sendo bom. Hoje ela é fã de Renato número 1. E aí você começou em Caruaru com o seu escritório. E seu primeiro cliente? Minha história em Caruaru ela é bem engraçada, que é o seguinte, quando eu fui casar, eu gosto de dizer essa história, porque quando eu cheguei em Caruaru, existia um problema, porque minha esposa ela era fisioterapeuta e fazia um exame chamado espirometria. O que é esse exame? É um exame para você ver como estão os pulmões dos trabalhadores. Então você pega o sopra. E minha esposa fazia os exames de uma empresa de avicultura, né? Não vou citar nome, mas de avicultura. Quando chegou nessa empresa... Ela prestava serviço para essa empresa. Quando ela estava fazendo esse exame, o técnico de segurança dessa empresa, que é até hoje lá, nome Elias, um abraço Elias, ele disse que a empresa estava com um problema junto ao Ministério do Trabalho referente a funcionários PCDs. E que o Ministério do Trabalho tinha ido lá e aplicado uma multa, e eu disse, deixa eu ir lá da empresa falar com eles, pronto, vou lhe apresentar o dono. Eu tinha menos de 1 ano, na verdade, né, se for olhar assim, menos de 1 ou 2 anos de advocacia. Você foi meu aluno, não?
Fui. Meu Deus do céu, velho. Fui aluno, sim, de Renato. Mais quem não um foi, caso, né? Mais um caso da criatura que superou o criador. Quem não foi seu aluno. Então, o que é que aconteceu, Renato? Quando eu fui lá, o nome da granja é Carlos Eduardo, e eu cheguei para Carlos Eduardo e disse qual é o problema que tem aqui, me apresentei, expliquei que eu sempre fui do seguinte, Renato, eu sempre olho o problema em si, eu não olho o direito. Então, eu acho que fui no problema. Qual era o problema? A gente estava falando de uma cidade onde fica a granja, que ela tem 12 mil habitantes. Certo. Então, ela tinha, à época, 160 funcionários. Então, a gente sabe que a questão de PCD tem a questão da cota, e simplesmente não é uma questão que a empresa não quer contratar. É uma questão que não tem na localidade a quantidade de PCDs necessários para se cumprir a cota. Então, eu sempre bati nessa questão do seguinte: ora, existe a legalidade, a lei em si, mas existe também a extensão dela. Porque se eu comprovo para que a empresa ela fez de tudo para contratar, e eu fiz, simplesmente a gente anunciou em rádio, ela anunciou em jornais, ela colocou no Instagram, ela fez tudo e não conseguiu. Então, se sobressair a vontade dela, ela fez de tudo para cumprir isso e simplesmente não apareceu a quantidade total de PCD. Tem PCDs e não aconteceu tudo. E esse foi exatamente o meu argumento. A sua porta de entrada dessa granja. Exatamente. Isso aí você defendeu a granja nesse processo. Defendi nesse processo. Na verdade, na atuação. Você na atuação. Isso, para anular os autos de infração, né? Exatamente. E foram aceitos. Oh, que coisa boa. Então, por quê? Porque houve ali uma comprovação. Desde ali, a gente fechou um contrato e estou lá até hoje. Então, eu tenho mais de 12 anos só nessa primeira granja. Quer dizer, essa foi a primeira granja de muitos. Seu primeiro grande contrato foi com uma granja e ali você começou a conhecer do setor, conhecer do segmento e foi expandido, foi crescendo. Hoje, não sei se vocês sabem, mas Thiago é um dos maiores especialistas na área jurídica no que atinge ao setor da avicultura. Ele tem muita experiência. Eu sempre digo, Thiago, que tem dois tipos de advogados e não tem nada contra. Tem um advogado do direito, do jurídico, que é aquele cara que vai só olhar as leis, as normas e vai fazer as peças, vai fazer audiência. E tem um advogado de campo. Esse é o advogado mais raro, cara. O que é o advogado de campo? É aquele cara que vai para dentro da empresa, que vai conhecer o negócio da empresa, que vai sentir as dores do empresário. E isso é muito raro, porque a maioria dos advogados não querem ou não gostam de fazer isso. Não é verdade, meu irmão? Isso é uma grande verdade, Renato. Eu costumo dizer o seguinte, que assim, eu nem pensava isso, que você falou, mas eu já fazia. Porque eu sempre deixa eu entender como funciona para solucionar esse problema. Eu não poderia simplesmente jogar argumentos jurídicos sem entender a funcionalidade daquela setor da granja ou de qualquer outra empresa que nosso escritório faz. Eu costumo dizer que advogado de campo, ele só bota a gravata na primeira visita do cliente. Depois ele tira a gravata, bota o capacete, bota a bota, bota o calçadinho e vai para dentro da empresa. Eu tenho um exemplo. Eu tenho uma história que assim, nós temos um cliente que quando eu chego de terno e gravata, eles podem tirar, porque quando chega alguém de terno e gravata aqui, já veio pedir para eu vender alguma coisa. Olha aí, ele nem quer, né? Não, eu, por exemplo, advogo para a BID, eu e Fábio, um abraço meu irmão Fábio, e a gente chega lá de bota, de capacete, a gente já tem o nosso próprio material, e nós somos advogados de campo, a gente faz, né, o nosso trabalho dentro da BID, né, diferente, evidentemente, é claro que nós fazemos também um jurídico de terno e gravata, mas nós somos advogados de campo, de ir para dentro da empresa, verificar as dores do empresário, né, e resolver essas dores. Isso aí, gente, vocês não sabem, vocês que estão advogados, estão assistindo isso, como é importante vocês desenvolver esse potencial. Além de ter o advogado do escritório, atrás da mesa, ser também um advogado de campo. E o advogado hoje precisa conhecer do negócio do cliente. E tem que ser especialista em resolver problemas. E esse cara que está aqui, o Thiago de Lima, é especialista em resolver problemas de granjas. Não é isso, meu irmão? Isso. Após 12 anos e já atuando
efetivamente em granjas e em outras empresas, no começo, voltando um pouco, a granja, o sócio saiu, eles... venderam a empresa? Não, fundiram a sociedade, brigaram, enfim. E o outro sócio abriu outra granja. Sim. Então, a primeira pessoa que ele me chamou para ser advogado também da outra granja fui eu. Então, existe essa outra granja que é no estado da Paraíba, que eu advogo para ela também até hoje, ou seja, são os dois primeiros clientes, mas os dois eram sócios, e de um foi indicando ao outro, e de outro foi indicando ao outro. Foi crescendo, né? Foi crescendo essa questão que hoje, a minha linha de atuação, já estou em 3 estados, né? Então, Pernambuco, Paraíba e Aracaju, tá? Sergipe, né? Efetivamente na cidade de Aracaju, onde a gente tem hoje já efetivadas, contadas mais de 10 granjas no contexto geral, e estou chegando em São Paulo, né? Vamos falar já sobre isso. Mas quando falamos de avicultura, né, nós falamos evidentemente, né, principalmente em vários produtos em que uma granja atua. E muitas vezes, né, o Thiago vai explicar isso, é quase impossível a granja atuar em vários produtos simultaneamente. Eu acho que a legislação nem permite isso. Thiago, dá uma aula para nós sobre quais são os principais produtos que as granjas trabalham. Isso. É muito engraçado, Renato, que quando eu comecei, eles chegaram e disseram, não, porque a minha granja é de pinto de um dia. Pinto de um dia, gente. Você sabe que eu falei isso lá em casa ontem à noite, né? Meu filho começou a rir. Que história é essa, pai? Eu falei, pois é, pinto de um dia, meu filho. Eu estou aprendendo com 57 anos, aprendendo as coisas todas sobre granja. Simplesmente, o pinto de um dia é aquele pinto que nasceu e no primeiro dia ele toma a vacina e já está vendido para ser entregue à empresa que comprou, para que essa empresa faça a criação dele e o abate lá na frente. Então, é engraçado. Tem muito valor o pinto de um dia. Muito valor. E se a gente for olhar, só para você entender, hoje, uma das empresas que eu advogo foi comprada por uma multinacional, que essa multinacional ela vende mais de 1 bilhão de pintinhos de um dia ano. Então, a gente está falando... 1 bilhão de pintos... 1 bilhão de pintos por ano? 1 bilhão de pintos por ano. Nossa Senhora. Então, é um grupo para você ver o poder que a avicultura hoje no Brasil, e ele tem um grupo, óbvio, que é da América Latina, mas a venda dele é um negócio assim monstruoso, que a gente, quando entra no sistema, que a gente vai ver como funciona. Então, essa é uma das... Então eu chamo de produtos. Um dos produtos Exato. É o pinto de um dia. Isso. O outro é o ovo de postura, mais conhecido como ovo de consumo. Então, é o ovo onde vai estar lá as galinhas nos aviários, onde você vai simplesmente ter o ovo de consumo. Inclusive, hoje, meus clientes eles exportam muito para a Serra Leoa, na África. Então, eles estão hoje com a produção de mais de 2,5 milhões de ovos dia. 2,5 milhões de ovos dia, gente. Eu até estava onde eu estava, eu comecei a aprofundar, porque depois vocês vão saber das notícias, eu comecei a estudar muito sobre essa área, né? E aí vi num documentário lá, num vídeo, de que uma galinha que, né, de colocar ovos, em média ela trabalha durante 80 semanas. Até 82 semanas ela 82 semanas. Depois tem que ter o descarte dela. Ela vai ter o descarte. Ela já cumpriu o papel dela. Já cumpriu. Quer dizer, 1 ano e meio, né? 80 semanas, aproximadamente 1 ano e meio. 1 ano e meio. E eu falei, Thiago, eu quero saber do ovo de 15 gramas, porque eu lá em casa eu adoro ovo de 15 gramas, que é maior. Ele falou, Renato, não tem tantas, por quê? Porque para ter um ovo de 15 gramas, a galinha tem que ser mais bem cuidada, tem que ser mais bem tratada, mais bem alimentada, ela é maior. Não é isso, Thiago? Isso. Porque são vários tipos. É engraçado que é o seguinte, todo dia eu aprendo, tá? Eu estou no ramo há 12 anos e assim, eu venho aprendendo e eu acho engraçado, porque assim, aí a gente vai para o frango de corte. Frango de corte. Então, o primeiro produto, pinto de um dia, depois ovos de postura, não é isso? Isso. Terceiro produto, frango de corte. Quanto tempo desde o nascimento até o corte? Tem empresas que fazem 21 dias para fazer o abate. Então, pega o pintinho, alimenta ele em 21 dias. Então, por isso que cada empresa, por isso que a gente vai entendendo como funciona cada granja, porque tem essa questão, mas a média é 21 dias. É impressionante 21 porque dias, o consumo, ele é... Se for orgânico, não, aí demora mais, né? Aí tem um outro
uma outra outro segmento, maneira né? de fazer, exatamente. Então, assim, quando a gente vai vendo, a gente está no mundo, quando a gente vai aprendendo e vendo que, rapaz, eu achava que sabia, né, alguma coisa na agricultura. E só colocando aqui, Renato, você não vai conseguir enxergar uma granja dentro da mesma granja, é muito difícil. Você vê a granja que tem ovo de postura, que tem ovo fértil e tem o frango de corte. Ela pode ter até o mesmo segmento, mas em locais distintos. Locais diferentes. Locais né? diferentes. Você falou em ovo fértil. O que seria um ovo fértil? O ovo fértil nada mais é que é o ovo onde vai nascer o pintinho de um dia. Então, é aqueles ovos que são misturadas, as galinhas, a quantidade de machos e fêmeas são misturados, na verdade, pego aquele ovo, porque quando você vende pintinho de um dia, também tem a empresa que vende o pintinho de um dia e também tem a empresa que vende o ovo fértil. Geralmente, essas duas... Ainda vai ser chocado, Exatamente. Né? Então, geralmente, esses dois trabalham em conjunto. Então, exemplo, meu cliente, ele vende ovo de pinto de um dia como ovos férteis. Tudo vai depender, porque aí é a mesma coisa. Ou ele bota na incubação, para nascer o pintinho e vender com um dia, ou pode vender os ovos férteis. Entendi. Então você veja que tem muitos produtos, né, galera? Falamos aqui em ovos férteis, em pinto de um dia, falamos em frango de corte, ovos de postura, ainda tem um que é menor, o mercado é menor, mas que também é muito procurado, que é a galinha caipira, não é isso? Os ovos caipiras, que nada mais é que a galinha solta, né? Que essa é a galinha solta, ela não come ração, ela come tem... O raiz tem que ser assim, né? O galinha caipira raiz tem que ser dessa maneira, né? Exatamente. Ô, Thiago, já que você... Que engraçado, o papo é com um advogado, mas a gente vê que ele entende tudo dos produtos. Qual é a diferença entre o ovo branco e o ovo vermelho? Ontem eu conversando com a minha esposa, não, mas o ovo vermelho é o tipo de ração que a galinha come. Mas não tem a só ver isso, não? Vamos lá. Eu ainda ouso dizer o seguinte, muita gente diz o seguinte, o ovo vermelho é mais gostoso que o branco e o ovo branco é mais gostoso que o vermelho. E tem uma diferença fundamental aí. A cor da galinha. Se a galinha for vermelha, ela vai botar ovo. Não tem a ver vermelho. com ração, não. Não. Se a galinha for branca, ela vai pôr o ovo branco. Então, esse é o mito do ovo. É que minha mulher... Não, amor, mas é porque é o tipo de ração, o ovo fica... Não tem a ver com o tipo de ração. Não tem. Até porque os nutrientes são iguais, porque senão a gente ia ter no mercado uma desproporção. Ia dizer o seguinte, que ovo branco ele é melhor para uma coisa e ovo vermelho para outra. Já imaginou? A gente ia fazer um mercado, ter uma disparidade, onde eu tenho clientes que têm galinha vermelha e galinha branca. Então, ó a confusão que ia ser. Ia matar uma produção sem nem entender. Porque na cabeça das pessoas o ovo vermelho é mais nutritivo que o ovo branco, onde são exatamente a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. E, Thiago, você já está... São 12, 13 anos trabalhando com dezenas de granjas. Claro que com isso você adquiriu nessa parte de agricultura uma expertise muito grande. Eu acho que hoje a gente vai falar sobre isso. Você tem como descrever quais são as principais dores, né, do avicultor. E a minha pergunta é, hoje quando chega um novo cliente, chega uma granja, olha, doutor Thiago, eu quero lhe contratar. Eu quero contratar o seu escritório. Qual é o procedimento que você faz? Né? Porque você me contou ontem que primeiro você tem lá, a empresa precisa responder um questionário, né? Você faz um diagnóstico inicial. Como é que funciona isso? Vamos lá, Renato. Antes de qualquer coisa, até para conversar com o cliente, eu costumo dizer que eu não converso com ele sobre o direito. Primeiro, eu pergunto algumas coisas da operação dele, certo, para alinhar melhor o que vai ser feito na operação dele. Por quê? Porque a gente sabe e como é o nosso trabalho. Porque a gente sabe que varia de uma granja para outra. A gente sabe, e não é só isso, a gente pode ter duas empresas do mesmo ramo, mas serem completamente diferentes. E isso não vai mudar na avicultura, tá? Apesar que são ovos e ovos. Certo? Porque, aí eu vou dizer, porque eu tenho hoje granjas que é totalmente automatizadas. Sim. Onde você vê a galinha, onde a galinha faz vamos supor, a sua necessidade, vamos botar assim, e está lá na esteira, levando tudo, como ela bebe água, só cai exatamente a água e a ração que ela tem que comer, só ela botar o bico. Então, assim, se você entrar nesse aviário, você não sente nenhum cheiro. Então, é uma coisa totalmente assim, automatizada. Totalmente automatizada. Inclusive, eu tenho um cliente lá em São Bento do Una, que é referência
e que o próprio Ministério Público do Trabalho já afirmou lá e disse que é uma referência a nível Brasil. Serve de exemplo para o resto do Brasil. Agora, você tem outro extremo também. Tem as totalmente automatizadas e tem aquelas que não tem, né? Mas, na essência, é a mesma coisa. Por quê? O produto é o mesmo. É o mesmo, porque o que é que acontece? Existem os tratadores avícolas, assim, eu tenho empresa que chama tratador avícola, eu tenho empresa que chama trabalhadores da avicultura, e tem empresa que diz trabalhador avícola. Certo. Então, é a mesma função, mas exatamente a mesma coisa. Só muda a denominação. O que é isso? Óbvio, qual é o tratamento deles? Porque antes desse tratamento existe uma questão fundamental nas granjas, que você, para se iniciar um trabalho na granja, você não consegue entrar na granja se você não tomar um banho. Olha que coisa interessante. Quer dizer que se for o auditor fiscal lá, o Ministério do Trabalho, eu quero fiscalizar a granja, tem que tomar um banho e botar roupa especial? Eu já tive até problema com isso, porque não deixei entrar até eu chegar, porque há toda uma questão de biossegurança por trás. Claro. Por quê? Só para você entender, antes da contratação de funcionários, é proibido os funcionários terem animais em casa. Porque se eles tiverem animais... Galinha, pode impossível. Doença, né? Exato. Galinha é impossível, não pode. Quer dizer, então, agora eu fiquei curioso, quer dizer que os empregados da granja, no próprio contrato de trabalho deles, existe essa... A gente pergunta por quê. Aí você diz, não, mas porque a gente já afirma, já é uma pré-condição, porque o que é que acontece? Por uma questão de biossegurança, se a gente manter... A gente sabe que tem bicobras, tem tudo, é normal que pode lavar. Só que a gente pode simplesmente matar toda uma produção por um prejuízo enorme por uma simples bactéria. Outra coisa que eu chamo a atenção, que eu digo é o seguinte, que é uma briga jurídica. Eu vou falar da briga jurídica que existe, que é o que todo mundo diz que atestado não precisa de CID. Eu, de todas as empresas que eu advogo, eu digo Tiago, tá? Não aceito, e digo para ela aceitar nenhum atestado sem CID. Por quê? Porque pode afetar a produção. Porque se ele tiver com qualquer doença infecto-contagiosa que eu tenho no CID, eu posso perder toda a produção da granja e dar um prejuízo enorme. Então você vê desculpe, Tiago, te interromper, como o direito é complexo, né? Porque se você pegar na maioria das profissões, não seria obrigatório a exigência do CID, entra aquela questão da vida privada, da utilidade, né? Só para você entender, eu já recebi de médico dizendo que ia me denunciar, que ia me prender, e eu disse, eles podem fazer. Até porque é o seguinte, eu não estou pedindo, aí é o argumento, tá? Eu não estou pedindo para meu trabalhador me dizer a doença dele, porque não tem lá. Porque eu tenho setores médicos na minha empresa. Eu estou dizendo o seguinte... Informe o CID. Informe o CID que meu médico vai olhar se você pode entrar aqui, porque o médico que vai dizer se a doença que ele está é infecto-contagiosa. Por quê? É muito mais fácil a gente deixar ele 2, 3 dias em casa, ele melhorar e voltar. Então, você vê a diferença de você ter um advogado altamente especializado. Se você pega um advogado, vamos dizer assim, clínica geral, e fala, não precisa do CID. Só que nesse caso, o CID, apesar de se respeitar a intimidade do trabalhador, o CID é importante por quê? Porque dependendo do tipo de afastamento, da doença que ele teve, ele não vai poder entrar na empresa. E eu gosto sempre de dar contaminar, não é isso? Eu sempre gosto de dizer casos práticos, Renato, que eu já tive problemas na justiça com isso, e o juiz entendeu para a excepcionalidade. Claro, porque é uma atividade específica, né? Exatamente. Então, assim, não é que se aplique a todos, mas nessa questão, a excepcionalidade da avicultura, ela sim pode fazer isso. Então, é o que eu sempre digo. Então, quer dizer que para entrar na empresa, por exemplo, eu vou lá fiscalizar, vou com você entrar numa empresa, vou ter que tomar um banho, botar roupa. Eu estou aqui de terninho, esqueça o terno, você toma um banho, cada no seu chuveirinho lá, você vai receber uma roupa desinfectada da granja, como todos os EPIs, a bota, tudo, você deixa tudo guardado. Roupa íntima também não? Não, porque aí você só coloca, porque a bata por cima, você vai receber a roupa normal da granja, agora com numeração, com tudo organizada, lembrando que todas as roupas, elas são, após o uso, lavadas, desinfectadas, e cada funcionário tem o seu número. Então, nenhum funcionário usa a mesma roupa do outro.
Então, isso é uma coisa muito interessante. Todo também. dia muda a roupa. Todo dia, assim, lá tem uma lavanderia, tá? Certo. Então, a do funcionário é dele. Número 10 mil tal. Exato. Cada funcionário tem a sua numeração, então nunca vai ter o perigo dele dizer que está usando a roupa de outras pessoas. E por que eu digo isso? Porque eu já participei de fiscalizações que a primeira coisa que me perguntaram foi isso, e é onde aí eu chamo do pulo do gato. Olha Porque aí. que foi uma questão que eu sempre disse à empresa, até para que quando a gente tem a numeração, a gente tem na ficha de registro do EPI dele a numeração junto. E quando ela diz qual é o funcionário, eu já sei a numeração. Então, quando o próprio auditor, quando ele olha, diz, rapaz, ele tem até informação de qual é a roupa que ele está, porque só é perguntar o número. Vamos olhar o número lá todo. E Você veja tem um controle total. Total. Total porque, Renato, esse é um dos trabalhos que eu exerço dentro da empresa. Então, Tiago, você veja a importância de ter um advogado especialista que conheça especificamente a atividade daquele segmento. Ou seja, um advogado comum, digamos, um clínica geral, fala, não pode exigir CID, isso pode gerar dano moral. Mas um advogado que é especialista, não, eu preciso exigir o CID porque eu tenho que ver se aquele trabalhador não está com a doença infecto-contagiosa, porque se ele tiver, ele não pode entrar dentro da empresa. E aí, no caso, você até tem que mitigar danos. Você vai até o empregador, pode ser um empresário, corre o risco, né, Tiago, de ter uma indenização de dano moral, mas não perde toda uma produção. Exatamente. Você já teve esse caso na justiça? Já sim, eu tive esses casos na justiça. No meu caso especificamente não foi condenado, mas eu até mitiguei dano com o próprio dono da granja. Por quê? Porque ele entendeu o que eu disse, ele falou da questão, mas quando ele entende que é melhor só aceitar com o CID e, numa eventual condenação, ter um valor do que perder uma produção toda, pode ficar tranquilo que ele vai arcar com os danos, porque a gente está falando de uma produção pode chegar a milhões. Não, é totalmente justificável, não se trata de apenas da intimidade do trabalhador. Né? Se trata da subsistência dos outros trabalhadores também. Porque se ele perde toda uma produção, como é que ele paga os trabalhadores? Exato, e se quebrar uma empresa, é uma cadeia de empregos também que se quebra. Então a gente está falando aí, porque hoje, Renato, eu digo que das granjas que eu cuido, eu tenho mais de 5 mil funcionários. Olha só. Então, quando a gente fala nisso, a gente também olha o lado humano. Por quê? Porque são 5 mil famílias ali. Então a gente não pode estar... E é engraçado que quando eu sou contratado pela empresa, existe um negócio que eu faço que é o seguinte, eu sempre digo ao empresário que eu sou o elo entre ele e o empregado, mas eu também gosto de ser o elo entre o empregado e a empresa, porque eu digo, eu faço tanto amizade com o dono da empresa, como eu faço amizade com os trabalhadores. E quando os trabalhadores eles verificam que você não está ali simplesmente puxando, né, como eles chamam, para falar a linguagem deles aqui, está puxando para um lado ou para o outro. Não, eu conto um caso que é interessante, é o seguinte, eu tenho uma granja que quando vai para a justiça, eu tenho umas 50 testemunhas do lado da empresa que quer depor. Caramba! É impressionante, por quê? Porque eles não aceitam mentiras. Sim. Porque assim, tem empresa que eu implementei, assim, quase todas, né, mas todas eu coloco, que, exemplo, no dia do aniversário a gente dá uma folga e dá R$50 ou R$100 para ele curtir o dia dele. Então, uma simples medida, ele tem um diferencial tão grande na vida daqueles avicultores que o dono da granja, ele pega essa ideia e ele tem uma produtividade muito maior. Por uma simples... Então, hoje, entendi. Na tua atuação hoje nas granjas, você tem, digamos assim, duas atuações. Você tem uma advocacia recorrente, onde você presta serviço, né, de consultoria também no contencioso. E muitas vezes também uma granja lhe contrata para fazer uma auditoria específica. Exato. O que o dono de uma granja pode economizar, né, quando você realiza uma auditoria e identifica os problemas? Vamos lá, Renato. Nas granjas hoje, a gente, por um equívoco, a gente pode ter um rol de milhões, porque a gente, quando fala, a gente fala de questões vultuosas. Certo. Vou dar um exemplo, tá? Na cidade de São Bento do Una, todos os produtores foram multados por insalubridade, simplesmente porque... Todas as granjas
foram multadas, Porque que foram fiscalizadas. Que foram fiscalizadas. Que é praticamente quase todas. Vou botar todas que eu visitei foram multadas porque o auditor entendeu que as granjas elas se equiparariam a cabaçarias de cavalo, que já é insalubre, granjas. Então, simplesmente multou todos. Quer dizer, o auditor fiscal do trabalho, mesmo sem realizar a perícia, entendeu na cabeça dele de que os trabalhadores das granjas teriam todos, sem nenhuma exceção, que ganhar o adicional de insalubridade, grau máximo? Médio. Grau médio, 20%, porque eles se equivalariam aos trabalhadores da... Cabaçaria de cavalo. Cabaçaria de cavalo. Tem tudo a ver, as atividades são muito próximas realmente, né? Não, para você entender... E aí, todos foram autuados? Todos foram autuados, exemplo de um, que foi cliente, que é cliente nosso. E eu não digo isso puxando sardinha nem nada, porque é o seguinte, o que é que a gente fez? A gente recorreu administrativamente, alegando o quê? Ora, o artigo da CLT é claro, certo, em dizer que a gente tem que fazer uma perícia para saber, literalmente, se aquilo é insalubre ou não. O juiz está distrito ao laudo, já falando no judicial, não, mas ele teria que justificar. E qual foi a justificativa? Voltando para o auditor. Eles se equiparam à cabaçaria de cavalo. Isso não é argumento, com todo respeito aqui ao Ministério do Trabalho. Ou então, teve outro que disse, não, por ele ter contato com as fezes, se equipara, é insalubre. Mas não é isso. Existem todos os EPIs que neutralizam isso. E vamos lá agora ao problema. Quando você diz que simplesmente todo mundo se equipara à cabaçaria de cavalo e tem que pagar a insalubridade, vamos lá, eu tenho funcionários de 500 funcionários, granja de 500 funcionários, granja de 300, a gente sabe que é 20% do salário mínimo. Quando a gente faz 300 mais as repercussões vezes 500, a gente está tendo aí um passivo monstruoso e que, assim, a gente não pode esquecer, empresário, ele é empresário por natureza e tem que ter lucro. Então, não adianta que a gente colocar como empresário como vilão, porque a empresa tem que ter lucro. E a gente sabe que o lucro de um empresário, nesse sentido, não é 20%. Sim. Então, o que é que acontece? Estaria tirando todo o lucro dele, que talvez pudesse quebrar toda a produção. Então, isso é um risco demasiado grande. Então, não só isso foi do auditor, mas o que é que eu identifico também? Existe uma questão chamada formigador. O que é um formigador? Formigador nada mais é que um aparelho onde você bota o formol, que vários trabalhadores pedem essa insalubridade, mas ele vai lá, se eu não me engano, é 15 miligramas, coloca e sai. Que é para quê? Desinfectar os ovos. Só o contato ele é intermitente, ele não é permanente, e só usa exatamente, não dá nem um minuto. Sim. Ele não tem esse contato, mas também tem essa questão. Mas, assim, o que eu mais tenho, e aí eu gosto de prova, né? O que eu mais tenho é laudos periciais demonstrando que não é insalubre. Eu costumo dizer que meu recorde é a cidade de Aracaju, onde eu tenho alguns processos, tenho 8 perícias negativas, com 5 peritos diferentes, e todo o processo, o juiz ir lá, mesmo sendo a mesma coisa, e eu tenho 10 processos, tenho 8 processos lá, 8 perícias, 8 negativas, 5 peritos diferentes, chegou mais um e só pedem insalubridade. Pediu insalubridade, mesma coisa, mas graças a Deus, todas sendo julgadas improcedentes. Mas o que é isso? Onde é que eu digo? A gente vai em loco para ver como está o funcionamento de tudo isso, porque aí eu vou junto com o técnico... Por isso a importância da auditoria de campo, né? Eu vou junto com o técnico de segurança do trabalho, estou lá todo paramentado com minha roupinha e minha prancheta, fazendo toda a auditoria, mas é importante para mim porque é o seguinte, para mim é um aprendizado novo a cada dia, você entender cada produção e você demonstrar ao funcionário lá, eu sou advogado, eu demonstro a ele que o tempo que ele está passando, todo mundo vai ver, porque eu gosto de falar e falo a eles, olha, o tempo que vocês passam aqui não tem, vocês não têm um contato permanente, vocês têm um contato intermitente, você explica a eles como é a diferença, então assim, você explica a vários trabalhadores, todos vão aceitar? Não, mas sempre vai ter o que vai aceitar. E sempre vai ter o que vai dizer assim, ele está certo, porque não tem. E quando a gente comprova que realmente não há insalubridade. Então, hoje, no ramo da avicultura, não existe insalubridade.
apesar que a maioria tenta colocar. Então fica aí, você que é produtor, que é avicultor, não existe insalubridade no ramo da avicultura. E ainda se você foi condenado, alguma coisa não correu bem no processo. Exatamente. Então, assim, eu costumo dizer, se você tiver um preventivo bem feito, você vai evitar toda essa questão. Quando dá auditoria na granja, nós também olhamos tudo relacionado às fichas de EPI, porque a gente sabe que quem vai ter o contato com a ave tem que estar com o certo EPI, então você vai analisar tudo. O uso do EPI varia conforme a atividade do trabalhador dentro da granja. E ocorrem muitos acidentes de trabalho nesse segmento? Eu costumo Por exemplo, corte de frango, muito acidente com faca. E como é que funciona isso? Renato, pela quantidade, a estatística é muito baixa. Certo? Por quê? Porque existem os abatedouros credenciados. Certo. O abatedouro ele não seria, teoricamente, dentro da granja. A não ser que são funcionários da granja, mas são específicos para aquela área. Certo. São normas completamente diferentes. Entendi. Eu estou aqui dentro da granja, mas o abatedouro é uma coisa completamente diferente. Então, assim, a fiscalização... Às vezes pode ser o mesmo dono, mas é uma outra atividade que tem que ser feita em outro local específico. Exatamente. Com regras sanitárias específicas. Exatamente. E digo, é industrializado, não costuma ter. Se você levantar o índice aí, acidente de trabalho, toda empresa ela está correndo risco de sofrer. E a gente sabe que uma doença pode ser equiparada a acidente de trabalho, um acidente de trajeto pode ser um acidente de trabalho, mas acidente dentro da própria granja são raros. São raros, né? E, Tiago, considerando a sua experiência nesses 12, 13 anos, considerando que você hoje é uma das maiores autoridades jurídicas no segmento da avicultura, me diga aí quais são as principais dores do avicultor, com a tua experiência como sendo um advogado de campo, que faz auditoria, que está lá conversando com o dono, com os empregados, observando, analisando toda a operação. Quais são as principais dores do avicultor? Hoje, mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada. Dificuldade de conseguir mão de obra hoje? Muita. Porque é o seguinte... Bolsa Família atrapalha um pouco, né? Não entra na área, mas muito. Atrapalha. Eu falo isso, gente, porque o problema de mão de obra hoje, eu sou advogado do Sindicato de Produtores Rurais, de Petrolina e Juazeiro. E é um problema nacional. Porque quando o trabalhador recebe Bolsa Família, ele não pode ter vínculo de emprego formal, porque senão ele perde Bolsa Família. Então acaba sendo um elemento que dificulta, né? E as granjas, elas não contratam, e é uma questão que isso eu bato muito, e assim, a gente não aceita nenhum funcionário antes de ser contratado, ter passado pelos exames, porque isso pode gerar uma demanda lá na frente, ou entrar para trabalhar sem estar com o registro devidamente assinado a carteira. Então, quando eles vêm, infelizmente acontece, né, que ou eu estou recebendo seguro, deixa para assinar depois, ou então, eu recebo isso aqui, pode não assinar, a gente não, infelizmente, não tolera. Porém, a vírgula, existem várias outras dores de granjas. Por exemplo? Motoristas. Me diga aí, por que motoristas? Normalmente essas granjas, elas têm caminhões próprios ou elas terceirizam essa atividade? Elas têm caminhões próprios. Porque a terceirização dessa atividade pode até ocorrer. Mas entenda, a gente tem prazo de entrega. A gente está falando de pintos de um dia. A gente está falando de ovos férteis. Então a gente não pode ficar na mão de um terceiro para se fazer uma mão de obra tão essencial que tem um prazo para entrega. Sim. Entendeu? Então, existe a questão de, o que eu faço muito parecer nesse sentido, de que eu vejo a distância que é uma cidade e outra para entregar. Você entendeu? Tem operações de Pernambuco, Maranhão, Aracaju, Bahia. Então, são várias, você tem que entender a logística para dentro da legislação a gente dar um parecer. E como fazer isso? Mitigar custos. Questão de jornada de motorista, exatamente, né? Mas assim, eu costumo integrar eles dentro da própria legislação, ou seja, tem 2 motoristas aqui, tem granjas que eu prefiro ter funcionários, até em outra cidade eles pegam um veículo, que o custo sai menor. Então assim, tudo isso é uma questão da auditoria que eu faço interna, para dizer o seguinte, a mitigação de gastos dele. Então, quanto eu poderia levar de uma reclamação trabalhista específica
trabalhador que exerce essa questão de horas extras excessivas. Aí é o que eu digo, eu não posso só chegar e dizer, faça isso. Não, eu tenho que dar a solução. E para eu dar a solução, eu tenho que estar lá, entender o horário que sai, verificar se realmente é esse horário, verificar tudo, verificar as condições no caminhão, para aí poder, sim, fazer toda uma anamnese nessa questão, nessa área, e a gente resolver todo esse problema. Então, hoje, a questão da insalubridade é um calo, é uma dor. Insalubridade é uma dor, falta de mão de obra. Falta de mão de obra, outra. Motoristas, outra dor. E a questão que eles têm muito, a questão da fiscalização, que eles se perdem muito, porque granjas são muito fiscalizadas. Muito. Né? Então, eu digo sempre... Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho. Sim, porque... E eu acho que está certo, sabe? Eu acho que é uma, vamos botar assim, um ramo que, veja, todo mundo come frango, todo mundo come ovo. Então, isso aí realmente tem que estar fiscalizado. Mas a função do advogado é ensinar, não, mas mostrar à empresa o que ela tem que cumprir aqui da legislação, mas também debater com os órgãos públicos de dizer, olha, mas aqui também a gente está cumprindo ou a gente não está cumprindo. Por quê? Porque simplesmente ele diz que está na legislação. Exemplo, jovem aprendiz. Eu vou dizer que esse é um dos grandes gargalos. Olha que interessante, jovem aprendiz. Por quê? É um dos grandes gargalos das granjas, porque eu acho interessante um caso meu prático, eu gosto de caso prático. O auditor me disse que minha granja é insalubre. A atividade é insalubre. E chegou lá dizendo que eu tenho que cumprir minha cota de jovem aprendiz. Aí vocês sabem que o trabalhador aprendiz ele não pode trabalhar em atividade perigosa ou insalubre. E aí eu disse, escolha, vamos negociar. Aí eu disse, doutor, é impossível. Então, veja, existem casos e casos. Incoerências dentro do próprio Ministério do Trabalho. Né? Então, assim, como é que eu vou cumprir cota se ele diz que eu sou insalubre? A primeira coisa que eu digo, eu não tenho como cumprir essa cota. Eu quero cumprir, mas você está dizendo que eu sou insalubre. Então, primeiro desmitifico isso, que é uma atividade insalubre, para depois cumprir. Outra questão é exatamente essa, de jovem aprendiz. Por quê? Hoje, 80%, Renato, é trabalhador na agricultura. O que é o trabalhador na agricultura? É o de campo. Sim. E quando a gente vai para jovem aprendiz, que é 14, eles não querem ir para campo. Eles querem trabalhar onde? No escritório. Mas no escritório eu tenho uma empresa que eu tenho 300 no campo, 7 no escritório. Como é que eu vou botar essa quantidade? É uma característica da geração que está chegando agora, né? A geração que não quer trabalhar em qualquer atividade. Então, por exemplo, na área da agricultura, na área do construção civil, eles não querem trabalhar, Então, e assim, eu vou dar até uma palestra agora em Manaus, vai piorar. A dificuldade de mão de obra e não é no Brasil, não. E somando a outras dores, é PCD, que eu comecei falando sobre ele. Por quê? Porque o PCD, independentemente de qualquer coisa, é engraçado que eu digo o seguinte, existem granjas que elas são em cidades extremamente com a população pequena. Eu vou dar, pronto, a gente está aqui hoje em Alphaville, São Paulo, vou dar um exemplo de Bastos. Bastos é uma cidade que ela tem 20 mil habitantes, mas ela tem 550 galinhas por habitante. Então, quando a gente 60 granjas, né? Existem 60 granjas lá, então vamos colocar que das 60 granjas, não vamos falar em quantidade de funcionários, que a gente sabe que é alta. Eu pergunto, será que lá em Bastos, será que consegue ter essa quantidade de jovem aprendiz? Será que consegue ter essa quantidade de PCD? É complicado. Vou dizer outro, eu tenho uma grande cidade de Riacho das Almas, que acontece teoricamente a mesma coisa. A cidade tem 12 mil habitantes, tem 500, 600 funcionários. Então, vamos colocar isso aí. Como é que eu vou contratar aqui da cidade? Claro. Se não tem. Então, assim, mas é o que eu digo. Aí você tem que demonstrar, fazer um parecer muito bem estruturado para demonstrar aos órgãos públicos que não é você. Que a gente também tem que usar, não da letra de lei específica. A gente também tem que interpretar um pouco excessivamente a lei
porque senão não funciona. Não, e não esse é o consegue. papel da gente, porque a partir do momento que eu demonstro para o Ministério do Trabalho, ou o Ministério Público do Trabalho, olha, eu cumpro tudo, pago o salário em dia, faço tudo, eu não estou cumprindo porque eu não quero. Certo. É porque eu não tenho. A empresa não pode ser penalizada por isso. Tudo bem, nós estamos chegando já na parte final do nosso podcast. E aí vem a pergunta. Você agora está vindo para São Paulo, nós estamos aí fazendo uma nova sociedade. Eu tive o prazer de ser convidado para ser sócio, né, de Tiago de Lima, do Caio, do escritório deles aqui na Operação de São Paulo. Por que São Paulo? Essa expansão para São Paulo. Explica aí para o público o que você está pretendendo. Vamos lá, Renato. Como eu faço o Nordeste, eu acho que é engraçado o seguinte. Eu tenho uma granja que ela é em Riacho das Almas, mas que as filiais delas são em Aracaju. Eu tenho granjas que são em Caruaru, que tem filiais em João Pessoa. Eu tenho granjas que são em São Bento do Una, que estão no Rio Grande do Norte. Então, o que é que eu entendi? Eu já consigo atender essas granjas, mas eu verifiquei o seguinte, falta, e quando eu vou conversar com o empresário, e eu ouço isso, não foi porque eu quis, eu acho que foi meio que um chamado que diz assim, olha, eu sempre conversei com um advogado, mas nunca ninguém conversou como você conversou comigo, porque você não falou de direito, você não chegou simplesmente para mim e falou do direito. Acho que o direito nós já sabemos, então acho que nós temos que dar a solução dentro do que aquele avicultor precisa. Então o que é que eu uni? Como eu vi que eu já tenho, de certa forma, uma experiência, know-how há mais de 13 anos, como eu já fui convidado por uma feira de avicultura para dar uma palestra para eles, que eles já viram, então eu disse, então por que não expandir? Certo. Levar o conhecimento também, não só a nível de Nordeste. Eu acho que, óbvio que temos profissionais altamente qualificados, mas eu também não posso negar que eu também tenho uma qualificação para atender também aqui em São Paulo e poder trazer para a cidade minha expertise até junto com você, porque você hoje referência nacional, foi do Ministério Público do Trabalho, e vejam só, o meu trabalho hoje muito é de auditar granja. Então, vai ser engraçado que eu tenho a expertise de dentro da granja e você vem direto do Ministério Público do Trabalho. Então, se a gente somar isso daqui, eu digo que eu vou ter aqui o poder público, sem estar no público, mas no privado agora, Renato, com o poder da gente saber exatamente como funciona a granja. E eu gosto disso, é engraçado que eu gosto dessa questão das granjas, porque eu acho que aprender sempre é bom. É muito bom. E eu estou, inclusive, Tiago, assim, eu costumo falar que eu saí do Ministério, eu fui 17 anos procurador do trabalho, eu saí do Ministério Público do Trabalho, mas o Ministério Público do Trabalho não saiu de mim. Tanto que hoje a maioria dos processos, muitos que eu tenho, são causas que foram originadas por investigações do Ministério Público do Trabalho. Eu acabo sendo contratado. E é muito legal que eu tenho a visão do Ministério Público, eu sei como o Ministério Público procede, como ele pensa, porque eu fui de lá há 17 anos, mas também eu sou empresário, eu também tenho a visão do empresário. E eu costumo muitas vezes agregar, eu entendo o sentimento do procurador, eu entendo a tarefa, a missão do procurador do trabalho, e eu sou muito grato ao Ministério do Trabalho. Tudo que eu aprendi lá no Ministério do Trabalho, eu honro muito a casa que eu já pertenci. Claro que hoje eu sou advogado, eu preciso olhar o lado do empresário, mas acaba realmente funcionando. E eu estou muito feliz com essa nossa sociedade. A gente estudando tudo sobre ovo, frango, tu está aprendendo tudo porque eu quero aprender cada vez mais. Não é que eu não saiba a legislação, mas eu quero aprender sobre o negócio. Mas é engraçado que, assim, sempre que eu já vim em eventos aqui em São Paulo, exatamente nos seus eventos e conhecendo vários advogados Brasil afora, toda vez que eu vou conversar, ninguém entende nada. Ninguém, então, cara, a primeira vez que eu ouvi falar dessa questão, porque assim, é uma questão, é o agronegócio, mas específico para a avicultura. Exatamente. Então, assim, como eu tinha visto nisso, Renato, hoje eu posso dizer que eu estou me especializando mais ainda para ficar, de fato, como uma referência na questão da avicultura. Posso já dizer que sou, porque já atuo há 12 anos exatamente nisso, e poder levar a minha expertise. E, óbvio, é uma questão básica. Conhecimento a gente nunca é demais.
Então, ao seu lado, eu quero o quê? Ampliar o escritório, como já estou ampliando, e sair Brasil afora, verificando as granjas, ajudando os grandes empresários a blindarem o seu patrimônio, né, de reclamações trabalhistas, ajudando junto com o RH. Então, esse é o trabalho que a gente está trazendo para cá, para São Paulo. E tenho certeza que será um trabalho bem sucedido. Nós já estamos aí costurando várias atividades que nós faremos, e eu tenho certeza que vai dar super certo, que vai ser extraordinário, né? E de fato nós vamos aí prestar um serviço extraordinário para as granjas aí pelo estado de São Paulo, e quem sabe Rio de Janeiro, todo o Sudeste, toda a região sul. Nós estamos aí para crescer e trabalhar e ajudar na economia do país. Isso, eu tenho um lema comigo: eu não quero ser conhecido como advogado, eu quero ser reconhecido. Olha aí. Então eu digo, é engraçado que eu digo, hoje não é por dinheiro, porque se fosse a gente ficar batalhando para um ou para outro ganhar preço, e não só isso, e hoje é mais por propósito. Muito bem. Tá assim, então, uma mensagem final, Tiago, que você dá aí para todo esse público que está assistindo esse podcast. Eu digo por mim mesmo, e eu vou dar uma palavra final por mim. Se você tem algum sonho, acredite. Porque se eu estou aqui hoje, é a prova viva que, se você tem um caminho, não desista dele, porque uma hora vai chegar. Deus dá aquilo que você pode carregar. Então, se você tem um pensamento positivo, você chega onde você quiser. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela confiança aí. Vamos juntos agora nesse projeto. Então, agora o escritório de Tiago Lima, associado ao escritório do Renato Saraiva. E nós vamos aí desbravar esse país todo aí, trabalhando com um cara que hoje é o maior especialista jurídico em avicultura do país. Então, ele tem muito a agregar, né, para vocês aí, para aqueles que trabalham, são donos de granjas, etc., e para a economia do nosso país, e para também, né, um trabalho sustentável, também um trabalho digno dos próprios empregados da granja. Muito obrigado por esse Renato. Podcast, e até uma próxima edição do podcast Renato Saraiva. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Deus. Até logo, gente. Até logo.